Graça e paz da parte de Jesus. Todos e todas sejam muito bem-vindos, cantando, louvando ao Senhor, como fizemos agora, e também abrindo espaço para meditar na palavra de Deus. Você está no canal da Igreja Batista Central de Taguatinga. Seja muito bem-vindo. Você que é membro e congregado, que bom que nós estamos juntos aqui. Se você nos acompanha porque alguém te mandou este link, saiba que é alguém interessado no seu crescimento espiritual. Nossa oração é que durante esse tempo, os próximos minutos, você possa meditar na palavra e ser acrescido no entendimento e na compreensão da vontade de Deus para a sua vida. Muito bom nós nos reunirmos a cada semana para buscar a Deus em oração. Quero agradecer as orações dos irmãos. Semana passada nós tiramos alguns dias de férias. Não deu nem uma semana, foram apenas 5 dias. Domingo passado eu já estava aqui na igreja, mas nós podemos descansar, Glaucilene e eu. Glaucilene, minha esposa, que é a nossa ministra de música. Nós, na semana passada, pudemos parar a rotina por alguns dias e descansar um pouquinho. Foi muito bom e nós agradecemos as orações dos irmãos. Nesta semana, quem está em gozo de férias também, 5 dias para cada um deles, são os nossos pastores auxiliares. Pastor David Cantanhede está ainda se recuperando da colônia de férias, todo o trabalho que foi feito. E agora o pastor Alexandre e sua família, né? Nós viemos aí de um final de semana bastante intenso. Foi uma bênção o acampamento da Liga, muitos adolescentes reunidos ali na chácara Shekinah. Eles puderam testemunhar um pouco disso no último domingo. E agora na semana o pastor Alexandre também está no gozo merecido do seu descanso das suas férias. Mas como eu disse rapidamente, né? Final de semana já estarão aqui conosco mais uma vez, podendo adorar juntos e buscar juntos a presença do Senhor. E a nossa igreja, meus irmãos, ela continua em movimento, ela não para. Esse mês é um mês que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão de férias escolares e tem muita coisa acontecendo. Já teve a colônia de férias, já teve musical, já teve o acampamento dos adolescentes. Nesse final de semana tem mais coisa boa acontecendo. Nós temos um trabalho muito especial, voltado também para crianças e adolescentes, que são os embaixadores do Rei e as mensageiras do Rei. Se você tiver interesse em saber mais desse trabalho, entre em contato conosco. Meninos e meninas dos 9 aos 16 anos, às vezes até um pouquinho menos de idade, caso já sejam alfabetizados, podem também participar conosco. São encontros semanais para estudar a Bíblia, para estudar os fundamentos da palavra de Deus e para aplicar os conhecimentos da palavra à nossa vida. Nesse final de semana nós temos então momentos para estas duas organizações, Embaixadores do Rei e Mensageiras do Rei. As Mensageiras do Rei estão indo para o seu acampamento estadual. Mensageiras do Rei de várias igrejas batistas aqui do Planalto Central estarão participando do seu acampamento estadual, que começa na sexta-feira e vai até o domingo. Então estejam orando pelas nossas meninas que agora, do dia 25 ao dia 27, participam do acampamento estadual das Mensageiras do Rei. E mais ou menos também nesse período, só que de quinta a sábado, os Embaixadores do Rei, uma parte do nosso grupo, estará participando do ERER. ERER é o encontro, o acampamento foi o mês passado, é o encontro regional dos Embaixadores do Rei, região Centro-Oeste. Então, Embaixadores do Rei de Mato Grosso do Sul, de Tocantins também, que fazem parte dessa região, na divisão que é feita dos Embaixadores do Rei, embaixadores do estado de Goiás e aqui do Planalto Central, do DF, estarão indo à cidade de Anápolis, que fica aqui a cerca de 1h30 da nossa cidade, para participar deste encontro regional. Ali há competições bíblicas, competições esportivas, há momento de pensar e de meditar na palavra de Deus. Eles vão na quinta-feira, amanhã, 24, é isso mesmo. Eles seguem amanhã cedinho para Anápolis, retornando no sábado, e nós oramos para que Deus também possa acompanhá-los, que todos os deslocamentos sejam feitos em tranquilidade, que não haja nenhum tipo de incidente. Esta é a nossa oração. Que Deus então nos abençoe
abençoe todo o trabalho da Igreja Batista Central de Taguatinga. Você, claro, você sabe, você é muito bem-vindo, não apenas aqui neste canal, mas quando puder estar conosco no templo, no domingo, nestas ações e programações que a igreja realiza. Nos acompanhe nas redes sociais, procura lá o nosso perfil no Instagram, IBCT_oficial. Você pode mandar também sua mensagem para o nosso WhatsApp. Nós vamos pedir para que entre aqui no chat o número do WhatsApp da nossa igreja. Estamos também no Facebook. Enfim, faça contato conosco. Nós queremos também compartilhar do que temos vivido com a sua vida. E mesmo na quarta-feira, nós temos a transmissão sempre do culto de oração, mas nós temos no mesmo horário um grupo de irmãos que se reúne aqui na nossa sala de oração. Então, quando for possível, uma quarta-feira à noite como hoje, às 20 horas, venha, esteja aqui conosco na sala de oração, juntamente com os nossos diáconos, seminaristas, outros irmãos, apresentando as nossas vidas diante do Senhor. Esteja atento também para que você se matricule na escola bíblica para o próximo semestre. Estamos no período de recesso da escola bíblica. Nesse período, nós estamos com as nossas aulas em classe única. Está sendo uma bênção. Todo domingo pela manhã, às 9 horas, com o pastor Antônio Ramos. E a partir do primeiro domingo de agosto, nós teremos o retorno das nossas classes. Faremos o nosso tradicional café da manhã de abertura do semestre, no dia 3, domingo dia 3, e daremos início à escola bíblica domingo pela manhã com as classes, domingo no pré-horário do culto às 17 horas com algumas outras classes, incluindo uma classe para quem quer ser membro da igreja, chamada Classe Conexão, além das aulas que acontecem durante a semana. Durante a semana nós estudamos o currículo da Universidade da Família e nós já estamos abrindo as matrículas para as próximas turmas. Homens, mulheres, casais são convidados a estudar a Palavra de Deus também através do currículo da UDF, Universidade da Família, que nós temos aplicado aqui. Dito tudo isso, muitas informações para muita coisa que Deus está fazendo em nosso meio, e nós louvamos a Deus por isso. Nós vamos agora concentrar o nosso pensamento nele e vamos à sua presença em oração. Pai santo, Pai querido, Pai bendito, louvamos o teu nome, te adoramos na beleza da tua santidade. Reconhecemos que não somos nada sem o Senhor. Reconhecemos que tu és o nosso Deus poderoso, glorioso, grandioso. E é por isso que entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Recebe o nosso culto nesta hora. Visita cada pessoa, cada família, cada lar, cada membro e congregado e visitante da nossa igreja. Que todos aqueles que estão conectados conosco nesse momento sejam, Deus, alcançados pela bênção do Senhor. Fala conosco, Pai. Fala conosco através das canções, da escuta da Tua Palavra, daquilo que nós meditamos a partir dela, daquilo que nós realizamos como igreja, que através de tudo aquilo que fazemos, o Senhor fale ao nosso coração, a respeito da Tua vontade para as nossas vidas. Assim nós oramos, gratos a Ti. Fazemos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós temos utilizado o nosso proclamador, que você já conhece, pelo menos você tem participado das celebrações de julho, você tem visto que nós temos utilizado esse equipamento, esse aparelho, esse material, que é chamado proclamador ou proclaimer, né? E aqui nós temos os arquivos em áudio da Palavra de Deus. E você pode então acompanhar conosco agora a escuta de Efésios capítulo 4. Estamos nessa crescente, vamos encerrar na primeira semana de agosto, né? São 6 capítulos, a carta, e vamos a cada semana ouvindo a palavra e meditando naquilo que ela tem para nós. Semana passada, o pastor David falou sobre o capítulo 3 e hoje nós vamos nos deter ao capítulo 4 da carta aos Efésios. Nós vamos ouvir agora o texto e, para tanto, eu peço a sua máxima atenção. Fique atento, se quiser, a
até fechar os olhos para tentar se concentrar mais, faça isso. Ouça atentamente todo o capítulo, pedindo ao Senhor que possa ministrar ao seu coração enquanto você escuta a palavra de Deus. Com vocês, o nosso projeto Escuta da Bíblia. Vamos ouvir as Sagradas Escrituras. Vamos lá. Capítulo 4. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor: não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e, assim, ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros,
perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Conseguiu ouvir a palavra de Deus? Você pode depois voltar nessa transmissão, posicionar o vídeo no início da escuta do áudio e, mais uma vez, ouvir a palavra de Deus. E pode abrir sua Bíblia, claro, também nesse texto, ainda que a sua versão seja diferente desta que nós temos utilizado. Leia, ouça, enfim, o importante é meditar na palavra de Deus. Capítulo 4 de Efésios é um dos mais longos dessa carta. Ele, juntamente com o capítulo 5, tem mais de 30 versículos, né? Uma escuta um pouquinho mais longa, mas com certeza vale a pena parar para concentrar-se naquilo que Deus quer nos falar através da sua palavra. Neste capítulo, meus queridos irmãos, nós somos convidados a pensar a respeito da maneira como devemos viver. O apóstolo Paulo disse que nós devemos andar, ou seja, viver do modo digno da nossa vocação, da vocação que nós recebemos em Cristo Jesus, uma vez que estamos nele, uma vez que fomos salvos pela obra dele, pela obra da salvação em Cristo Jesus. O foco desse capítulo, de forma ainda mais detida, isso já acontece no capítulo 2, o próprio capítulo 3 também fala a esse respeito, destacando a importância da oração nas nossas vidas e na comunidade de fé. Mas de forma mais detida, aqui o apóstolo Paulo dá vazão acerca de observarmos a importância da unidade no meio da igreja. Unidade esta que é produzida pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, é pelo Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que nós podemos, como igreja, apesar das nossas diferenças, viver em unidade. Sim, o próprio Paulo diz que existe uma diversidade de dons, nós somos diferentes. O Espírito Santo de Deus distribui os dons da parte dele para a igreja conforme ele quer. Nós recebemos os dons espirituais como manifestação de Deus para que realizemos a sua obra. Todo crente em Jesus recebe pelo menos um dom. Se você ainda não descobriu o seu, se você ainda não sabe que dom tem, você pode buscar isso diante do Senhor em oração. Todo crente em Cristo Jesus tem pelo menos um dom. Mas ninguém recebe todos os dons. Não há um crente que tenha todos os dons espirituais. Por quê? Porque nós recebemos os dons para aplicarmos isto no trabalho da igreja e para abençoarmos uns aos outros através das nossas vidas, promovendo crescimento em nosso meio, buscando e promovendo também maturidade espiritual a partir dos nossos relacionamentos, a partir do nosso serviço, a partir da aplicação dos nossos dons, ou dos dons que o Espírito Santo de Deus nos dá. O apóstolo Paulo nos lembra aqui nesse texto, meus queridos irmãos, que embora nós sejamos diferentes, nós somos diferentes, pensamos diferentes, temos opiniões diferentes a respeito de temas comuns, embora sejamos diferentes, diz o apóstolo Paulo, nós pertencemos a um só corpo, temos um só Senhor, temos uma só fé e fomos batizados em um mesmo Espírito, portanto, há um só batismo. Nós somos diferentes, mas o que nos une é muito maior do que aquilo que pode nos separar. Por isso, ele, repito, fala dos dons que ele concedeu à igreja para que nós possamos trabalhar para o nosso próprio aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade em Cristo Jesus. O nosso alvo, meus queridos irmãos, assim como ele mesmo diz nesse capítulo, é que nós possamos alcançar a medida da estatura de Cristo. Isso é possível. Não é fácil, mas é possível. É possível alcançar isto através do amor, através da verdade da palavra de Deus e através do compromisso que nós precisamos ter com a vida em santidade. É claro que nós não iremos alcançar a totalidade ou a medida plena ou perfeita da estatura de Cristo em vida. Nós sabemos disso, sabemos que somos limitados, sabemos disso, mas nós podemos experimentar da maturidade, da santidade crescentes em
Cristo Jesus. Nossa maturidade espiritual, ela não pode ser medida, meus queridos irmãos, apenas pelo nosso conhecimento. O conhecimento da palavra, o conhecimento da teologia bíblica, ele é importante, na verdade, ele é necessário. Por isso é que na nossa igreja nós investimos no estudo da palavra de Deus. E nós queremos continuar alcançando pessoas. Nós queremos continuar investindo no estudo da palavra de Deus para que cada um de nós e aqueles que nós podemos alcançar possam ser ensinados e instrumentalizados na palavra de Deus. Mas a maturidade não é alcançada apenas pelo conhecimento. Ela é desenvolvida também pela forma como nós tratamos uns aos outros. Ou seja, a maturidade, ela se percebe, ela se manifesta pelo conhecimento, combinado à aplicação deste conhecimento nas nossas vidas em termos práticos. E isso acontece em meus relacionamentos. Por isso é que eu, com todo respeito a quem pensa diferente, claro, eu não acredito nesta máxima de declarar: eu creio em Deus, mas não vou à igreja. Porque uma fé genuína em Deus, uma fé genuína em Cristo Jesus, nos levará, nos conduzirá à igreja. A igreja, dentre outras coisas, meus irmãos, é o espaço para que nós possamos crescer, para que nós possamos ter as arestas do nosso caráter aparados em Cristo Jesus, em meio aos relacionamentos, aos conflitos que podem surgir, às dificuldades que podem aparecer. Mas a igreja é o espaço para que nós possamos crescer em maturidade, crescer em santidade. A maneira como nós lidamos com as situações, a maneira como nós tratamos aqueles que estão ao nosso redor. O apóstolo Paulo aqui, na carta aos Efésios, exorta os irmãos a deixarem de lado a mentira, a ira, as palavras torpes, toda e qualquer forma de amargura. Ele vai dizer no final do capítulo que nós devemos ser bondosos, devemos ser compassivos, devemos perdoar. O perdão precisa estar presente em nossos relacionamentos. Isso, meus queridos, é fruto do trabalho do Espírito Santo de Deus em nós. Semana que vem, vamos falar um pouquinho mais daquilo que Paulo diz no capítulo 5, né? Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E de fato precisamos disso na nossa vida, para que nós possamos viver isto, abandonar a mentira, a ira, nós não deixarmos que o pecado prevaleça na nossa vida, sermos compassivos, bondosos. Isso deve ser fruto de um processo contínuo de preenchimento pelo Espírito Santo de Deus. E este é o chamado do Senhor, esta é a vocação para a qual nós fomos separados. Isso, meus irmãos, se demonstra através de atitudes materiais, concretizadas em nossas vidas. Isso faz parte, na verdade, do nosso testemunho como discípulos de Jesus. Aqui nesse capítulo, Paulo, de maneira muito enfática e clara, encoraja os irmãos e nos encoraja, portanto, a deixarmos para trás a velha natureza e a sermos revestidos do novo homem, que foi criado para ser como Deus, para espelhar-se em Deus, em Cristo Jesus, para vivermos em justiça e em santidade. Que nós possamos, meus queridos irmãos, através da escuta e da leitura da palavra de Deus, que nós possamos aplicar essas verdades em nosso viver. Quero convidar você a voltar à escuta desse texto. Você pode agora interromper a transmissão e voltar para o ponto da escuta e ouvir mais uma vez. Ou ao final, você pode fazer isso. Ou em outro momento você pode fazer isto. Eu quero que você pense sobre aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração enquanto você escutou. O que mais te chamou a atenção? Que parte, que verso mais despertou a sua atenção? Coloque isso diante de Deus. Pergunte como você pode absorver isso no seu coração. Como este ensino, este verso, aquilo que Deus ministrou ao seu coração pode aprofundar-se, arraigar-se na sua vida, para que você possa colocar em prática também, em meio aos seus relacionamentos. Gostaria que você pudesse pensar quais são as áreas da sua vida que você tem encontrado dificuldades, que você tem encontrado barreiras,
e que isso tem impedido você de viver em unidade com outras pessoas, de demonstrar bondade, afeição, misericórdia, perdão. Que barreiras também têm impedido você de servir a Deus através da sua vida? Você, eu, nós podemos e devemos demonstrar o amor de Deus àqueles que nos cercam, especialmente dentro da igreja. E uma vez dentro da igreja, aprendendo a fazer isto aqui, também para aqueles que estão fora, para que o amor de Deus possa multiplicar-se através de nós. Que Deus nos ajude e que Deus nos leve a cada dia a viver a vida para a qual Ele nos chamou, uma vida revestida do novo homem em justiça e em santidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos finalizar o nosso culto buscando a presença do Senhor em oração. Você pode escrever no chat, aqui no chat da transmissão, os seus motivos de oração. Nós vamos encaminhar cada um deles ao Ministério de Oração da nossa igreja, para que cada motivo seja apresentado diante do Senhor. Pai, nós oramos mais uma vez, primeiro agradecendo pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos chamou para viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida justa. Deus, leva-nos a experimentar, pela unidade do Espírito, de uma vida plena, madura em Cristo Jesus. Que nós possamos abandonar aquilo que não vem da parte do Senhor, aquilo que é fruto da nossa natureza humana, natureza decaída, da nossa velha natureza. Ajuda-nos a deixar isso de lado, a deixar a vida pagã, a deixar aquilo que não agrada o Senhor. Ajuda-nos a viver em novidade de vida todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, a construir espaços de maturidade, de crescimento, de santidade entre nós, em nosso meio, dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja. Usa-nos, ó Deus, para que através do exercício dos nossos dons, a igreja cresça, a igreja amadureça, cumpra o seu papel e veja pessoas também sendo alcançadas pelo Teu Evangelho. Ó Pai, usa-nos para o Teu louvor e para a Tua glória. O capítulo 4 de Efésios é riquíssimo e nos convida a pensar sobre a maneira que nós podemos e devemos viver na presença do Senhor. Que a escuta desse texto, que a leitura desse texto possa alcançar lugar em nós, possa aquietar-se em nosso coração e produzir os efeitos necessários para a nossa vida em santidade, para a nossa maturidade, para o nosso crescimento em Tua presença. Fala com cada irmão, com cada pessoa que através dos aparelhos que estão conectados conosco está sendo alcançada por essa transmissão. Oramos pela salvação de pessoas que nós conhecemos que não Te conhecem. Clamamos pelas almas perdidas. E clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos use a fim de alcançar esta geração. Oramos, ó Pai, pela vida do pastor Alexandre, do pastor David, que estão em gozo de férias juntamente com suas famílias. Fortalece os Teus filhos, que esse tempo, embora curto, seja, Senhor, propício para que eles descansem, recuperem suas forças e retornem no final de semana repletos, cheios de gratidão e de alegria na presença do Senhor. Abençoe o acampamento das mensageiras, o encontro regional dos embaixadores. Eu peço também ao Deus que o Senhor nos abençoe. A nós que iremos, depois de amanhã, seguir para o Piauí, para visitar a nossa congregação ali na cidade de Corrente. Que o Senhor nos conduza em paz, na ida e no retorno. Abençoe esse tempo que nós estaremos com os nossos irmãos ali, com o nosso missionário, nossos missionários, irmão Augusto e irmã Raila, que lideram aquele trabalho. Entregamos desde já os batismos que serão realizados ali, ó Deus, pedindo que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que dará testemunho público da sua fé em Jesus. Recebe, portanto, a nossa oração, perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, visita, ó Pai, os enfermos, os enlutados, os desempregados, trazendo conforto, trazendo resposta, trazendo portas abertas para que vivamos continuamente na Tua presença. Assim nós suplicamos e oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Esteja conosco domingo. Teremos mais uma aula
na nossa EBD de inverno. Tem sido maravilhoso aprender a respeito do ensino que transforma. Falamos sobre isso hoje, né? A nossa vocação. Qual é a vocação da nossa vida? Vivermos de forma digna o Evangelho. Aprender mais sobre isso é o nosso chamado. Então, o pastor Antônio Ramos tem ministrado ao nosso coração aulas preciosíssimas. Temos ainda 2 oportunidades. Aliás, uma só, né? Está acabando já. Estamos no final do mês, meus irmãos. Só tem mais domingo. Então, corre, participa conosco, porque na outra semana já vamos retornar com as aulas da Escola Bíblica em turmas, em salas. Você pode já fazer a sua matrícula, você pode ter acesso ao link para matrículas através da nossa secretaria, das nossas redes sociais e se matricular para estudar a Palavra de Deus. Como eu disse, amanhã, depois de amanhã, estamos seguindo, eu estarei indo com um grupo da igreja para Corrente, 870 quilômetros, para a nossa congregação. No sábado teremos batismos dos irmãos ali da nossa congregação. E no início da próxima semana a gente retorna. Esteja em oração para que seja também um tempo muito abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.